Atualmente, para quem mora no Brasil ou em qualquer outro país sul-americano, a constante volatilidade do real ou qualquer outra moeda da região é um grande problema. A falta de previsibilidade do poder de compra é apenas mais uma variável a se levar em consideração ao ir ao mercado ou fazer compras online. Não é raro pesquisarmos um produto X na internet, em sites como o AliExpress, e quando voltamos no dia seguinte ao anúncio, o mesmo produto está com um preço totalmente diferente. Isso acontece porque sites como o AliExpress pareiam os preços de seus produtos com o dólar americano, e qualquer mudança dele em relação ao real, por exemplo, vai diferenciar o valor final do produto. Mas será que existe alguma saída para essa volatilidade? Se olharmos para a Europa, onde o euro é uma moeda única do bloco, vemos que o seu valor é bem mais estável do que o do real em comparação com o dólar. Mas será que uma moeda única é a solução para a América do Sul? É o que vamos te contar nesse vídeo. Aqui quem fala é a Sara, e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Seu apoio nos ajuda e nos incentiva bastante. E se quer mais conteúdo, se inscreve lá no nosso Instagram. O recém-eleito presidente pelo povo brasileiro Lula defendeu a implementação de uma moeda única na América Latina que, segundo ele, ajudaria a ampliar a relação entre os países da região. Em 2008, o político já havia falado sobre o tema, mas pensando apenas no continente sul-americano. Ele diz: "Nós trabalhamos aqui na América do Sul com a possibilidade de que as novas gerações, já não acredito mais para o meu governo, possam criar uma moeda única, possam criar um banco central", afirmou na época. Mas dessa vez, ele associou a criação da moeda a uma redução da dependência do dólar. "Vamos voltar a restabelecer nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina porque não tem esse negócio de ficar dependendo do dólar", disse ele. O economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator e colaborador de Lula na área econômica, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, defenderam a moeda única, em um modelo semelhante ao euro como uma forma de aumentar a integração regional, fortalecer a independência monetária da região e superar as limitações econômicas decorrentes da fragilidade internacional de moedas sul-americanas. Para eles, a medida aumentaria o comércio na região, aceleraria a integração regional e traria relevância para a nossa região a nível global. A moeda, chamada de SUR, teria uma taxa de câmbio flutuante com as moedas nacionais e seria emitida por um banco central sul-americano, com capitalização dos países membros proporcional à participação no comércio regional, a partir de reservas internacionais ou taxas sobre exportações. Ela poderia ser usada tanto para fluxos comerciais quanto financeiros entre países da região. Em 2016, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer uma publicação com as falas de Lula em 2008, afirmando que o PT, depois do livre trânsito de cidadãos da América do Sul, também planejou moeda única e Banco Central Bolivariano, algo que ele usava como crítica ao governo do PT na época. Porém, o atual governo parece ter mudado de ideia e também colocou esse projeto na mesa, já que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, visitou a Argentina e debateu tal possibilidade com as autoridades argentinas. Na ocasião, em 2019, Bolsonaro disse que Guedes teria dado o primeiro passo para um sonho de uma moeda única da região do Mercosul, que se chamaria peso real. Bolsonaro citou como exemplo o euro. Na mesma visita, Guedes afirmou que a ideia era defendida pelos argentinos, que estariam animadíssimos, e confirmou que sua equipe estava pensando sobre o assunto. O tema, porém, não avançou, e o ministro voltaria a falar sobre o assunto apenas em agosto de 2021. Na ocasião, disse que uma moeda única para o Mercosul possibilitaria uma integração maior e uma área de livre comércio, e criaria uma moeda que poderia ser uma das 5 ou 6 mais relevantes do mundo. E não foi apenas como ministro que Guedes falou sobre o tema. Também em 2008, em artigo para a revista Época, ele disse que seriam várias as vantagens de criar a moeda regional. Entre essas vantagens, ele cita aumentar a massa monetária do continente nas questões financeiras e comerciais ante os grandes blocos regionais do dólar, do euro e da Ásia, e a possibilidade de tornar tangíveis as promessas de maior integração regional. O principal exemplo ao pensar em uma moeda única que temos é o euro, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1999 e hoje serve como moeda oficial dos 19 países da zona do euro. Todos eles membros da União Europeia, como é o caso da Alemanha, França, Portugal, Espanha e entre outros. Mas nem todos os membros do bloco aderiram ao euro e abriram mão de suas moedas e políticas monetárias. Antes de sair da União Europeia, o Reino Unido já havia optado por manter o uso da Libra, caso semelhante ao da Dinamarca. Outros países membros, como a Bulgária e a Croácia, não atingiram ainda as condições econômicas demandadas para integrar a zona do euro, e por isso não podem adotar a moeda. A emissão do euro é controlada por um banco central comum a todos os integrantes da zona, o Banco Central Europeu. Por causa disso, ele também é responsável pela política monetária de todos esses países. Segundo o Banco Central Europeu, a principal vantagem do euro é tornar mais simples trabalhar, negociar, viajar, estudar e viver no estrangeiro, aumentando a integração econômica entre os países. Uma moeda única também facilita as trocas comerciais entre empresas de países diferentes, melhora o desempenho econômico e possibilita uma maior escolha e mais oportunidades aos consumidores.
A adoção de uma moeda única, porém, exige que seus países membros cumpram objetivos comuns de estabilidade, crescimento e emprego, de modo que os impactos da política monetária geral não sejam muito diferentes para cada membro. A responsabilidade por atingir esses objetivos é do governo de cada país, mas o não cumprimento pode levar a sanções. E a criação do euro também não foi um processo simples. As discussões sobre criar uma moeda única para aumentar a integração entre os países europeus começaram no final da década de 60, antes mesmo da União Europeia existir. Mas a proposta oficial de criação de uma união econômica e monetária como moeda comum viria apenas em 1988. Foi acordado então o estabelecimento da União em 3 fases, criando um arcabouço jurídico e monetário para a implementação. Apenas na última fase, iniciada em 1999, que o euro foi introduzido e foram fixadas taxas de câmbio para as moedas de cada país em relação à nova. Por 3 anos, o euro serviu apenas para pagamentos eletrônicos e balanços contábeis, até que em 2002 passou a circular oficialmente e ser usado pela população desses países. Mesmo sendo a mais famosa, não é a única moeda comum em circulação pelo mundo. Há ainda os casos do dólar do Caribe Oriental, adotado por 8 países, o franco CFA da África Ocidental, de 8 países, e o franco CFA da África Central, de 6 países, todos com origens ligadas à substituição de moedas usadas durante a colonização por países europeus. Um problema na América do Sul para implementar uma política de moeda única é que os países precisariam abdicar de seus respectivos bancos centrais. Seria criado um banco central sul-americano que emitiria a moeda. Assim, todos os países perdem soberania, a capacidade de emitir moeda e perdem também a capacidade de influenciar na taxa de câmbio, já que é esse banco central que a influencia. A ideia esbarra em uma realidade ainda distante da ideal para a implementação de uma moeda única na América do Sul. A proposta, na prática, é que os países abrissem mão do real, peso ou bolivar e adotassem uma mesma moeda oficial como meio de pagamento para transações comerciais dentro e fora de suas fronteiras. O grande problema é que os países membros perdem a soberania sobre sua moeda. Quando o Banco Central Europeu sobe os juros, por exemplo, a alta vale para toda a moeda euro. No nosso caso, em uma política como essa, o Brasil estaria dependente da situação fiscal da Argentina para definir o aumento dos juros, visto que o risco seria percebido como sendo do bloco. A diferença entre as economias é essencial. Ainda que a política fiscal do Brasil não seja um exemplo para os demais países, o real é uma moeda mais estável do que a moeda da Argentina. Além da disparidade entre os países da América Latina, o bloco econômico do Mercosul ainda não evoluiu bastante como ocorreu com a União Europeia, que alcançou uma integridade e proximidade econômica entre os participantes do bloco. Pelo contrário, o Mercosul está vivendo seus piores dias, com constantes ameaças externas à integridade do bloco, como a crescente influência chinesa em países latino-americanos. A China se mostra um parceiro econômico muito mais promissor a curto e médio prazo do que os países do Mercosul. O Mercosul ainda luta para estabelecer uma política de livre comércio e um imposto comum em todos os países. O estabelecimento da moeda comum representa a etapa final de um processo de integração econômica ainda inicial na região, com o volume do comércio interno bem menor do que a da zona do euro. E o grande sonho de Lula e Guedes e muitas outras pessoas de criar uma moeda única para ser independente do dólar é difícil de acontecer. A América do Sul é uma região em desenvolvimento que precisa de investidores externos e de mais políticas internas no âmbito econômico para alcançar um nível semelhante ao da União Europeia. E você, o que acha de tudo isso? Acha que uma moeda única na região seria algo benéfico para todos os membros do Mercosul? Deixa aí nos comentários. E se quer saber mais sobre o porquê a América Latina custa andar pra frente, fizemos um vídeo sobre um desses motivos. É só clicar aqui para conferir. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Até o próximo vídeo.